Alô, meu povo, bom dia. Sejam bem-vindos. Embora, né? Pai, nós te adoramos, bendizemos, nós celebramos, Senhor, em unidade, a vitória na cruz. E clamamos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos avançar em cada momento da nossa vida. Senhor, tira a tolice de nós e que possamos, com sabedoria, caminhar com profundidade na palavra. Revela-nos, Senhor, cada dia os pontos que precisamos abandonar e também aqueles que precisam, a sabedoria que precisamos adquirir. Como diz no começo do livro de Provérbios, permita-nos, Senhor, assentar na mesa da sabedoria. Senhor, renunciamos à mesa da estupidez e da tolice. Que essa manhã possamos aprender mais da tua palavra e avançar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Baixo, deixa eu ver. É a voz que tá ruim mesmo. É a voz de manhã que não sai. Vamos lá. Provérbios 12. Provérbios 12. Todo mundo encontrou? Oh, perdão, 11. Provérbios 11. Provérbios 11, nós vemos o seguinte. O Eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. O arrogante cai de cara no chão, mas os humildes, por causa da sabedoria, permanecem firmes. A integridade guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. As riquezas não servem para nada no dia do juízo, pois só a justiça livra da morte. A integridade abre caminho para uma vida reta, mas os maus são destruídos pelas próprias maldades. A honestidade do justo é o seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados em suas próprias ambições. Quando o perverso morre, tudo acaba, e toda a esperança depositada nas riquezas se vai. O justo é salvo de toda aflição, e o perverso corre direto para ela. A língua solta dos perversos espalha destruição. O bom senso dos justos os preserva. Quando tudo vai bem para o justo, a cidade inteira aplaude. Quando tudo vai mal para os perversos, a cidade pula de alegria. Quando o justo abençoa a cidade, ela prospera. Mas num piscar de olhos, os perversos conseguem destruí-la. O insensato calunia os outros
mas o que tem juízo sabe calar-se. Ao fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas os que merecem confiança, as 7 chaves o guardam. Sem discernimento o povo se perde, mas quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Servir de fiador é sofrimento na certa. Recusar-se intelig... Recusar-se é inteligente e seguro. A mulher bondosa conquista respeito, mas o violento só se apropria de coisas roubadas. Então a gente leu primeira porção de Provérbios 11. Segundo a Bíblia Mensagem, essa porção ela teria como um título de Sem discernimento, o povo se perde. Aqui ele vai, mais uma vez, ele sempre, né, Provérbios, ele sempre vai ter essa característica do perverso, justo, sábio, tolo, o inteligente, insensato. E aqui ele vai, então, falando desse modo de destrutivo ou o ambiente da ignorância. Irmãos, em todo esse tempo, né, que a gente já está meditando, já vamos para a 3ª semana, nós vamos entender o seguinte: o ambiente da destruição é reservado ao insensato. Então, todos os problemas que adquirimos na nossa vida, a base é a insensatez. Já falei isso aqui várias vezes. Veja só, a vida cristã, ela não se resume em cultos e reuniões e encontros. Infelizmente, nós temos pautado a nossa vida cristã nas práticas religiosas que fazemos dentro de uma celebração. Então, entendemos que ser cristão é o modo que operamos dentro de um culto que participamos. Mas, na verdade, toda prática cristã, ela se define pelas nossas atitudes e pela nossa caminhada do dia a dia. Por isso que eu gosto muito de Provérbios, porque Provérbios ele vai falar sobre a prática do justo. E se você olhar para toda a Escritura, você vai ver que a Bíblia diz sobre a caminhada do justo e a recompensa do justo. Quando Jesus, por exemplo, ele vai falar das bem-aventuranças, ele não fala dos crentes, ele fala do justo. E Salomão, ele fala de como proceder em um modo justo. Então, a nossa vida cristã, ela não é definida pelo culto que eu participo, mas ela é definida pela minha prática de vida. Isso daqui tem se tornado muito comum. Por exemplo, a gente tem essas notícias, né? Ah, o fulano, nossa, o fulano é crente, mas fez tal coisa. Meu Deus, o fulano, você viu o escândalo do ciclano? Ele era pastor, mas meu Deus, fez isso, fez aquilo. Então, veja, o que nos define como um cristão não é a prática do culto, mas sim o bom senso, a sabedoria, as boas escolhas, o discernimento, a prática que caminhamos da verdade e a justiça que amamos. Isso nos define como cristão. É caminhar como Cristo caminhou. É andar como Cristo andou. Isso é a vida cristã. Isso é a vida da Cristo. Mas, ao decorrer do tempo, nós fechamos a vida cristã dentro da dentro do seu ritual. Por isso que perdeu o sentido ser cristão. Eu sou cristão da igreja e não sou um cristão do reino. É a prática do cristianismo que exercemos na igreja. Então, quando nós vamos para Provérbios 11,
Mais uma vez agora, até o Provérbios 31, ele 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 solta isso. Salomão, ele vai falando desse bom proceder. Então ele começa dizendo: "Olha, o Senhor, ele odeia qualquer tipo de fraude". Então, irmãos, primeiro ponto aqui, e esse é um ponto muito importante dentro da nossa economia, fraude. Todo tipo de fraude, ela vai trazer uma consequência terrível para a minha economia. Na versão normal, ele vai dizer o seguinte: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o que é o prazer dele. Então veja só, o Senhor odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. Como nós podemos colocar aqui, o primeiro ponto de hoje seria o que nós chamamos de as fraudes da balança enganosa. E essa balança enganosa aqui, nós podemos levar isso daqui para diversos tipos de situação. Ou seja, quando nós temos 2 pesos e 2 medidas, eu creio que você já ouviu esse termo. 2 pesos e 2 medidas, falando em 2 pesos e 2 medidas. Isso daqui, para aqueles que são mais novos, né, antigamente a balança era aquela balança que a gente conhece mesmo, aquela imagem, né, que era um pêndulo com 2 cestinhas, e você tinha um peso. Exemplo: eu quero 2 quilos de tomate", então tinha um metal pesando 2 quilos, e aí eu ia colocando 2 quilos de tomate aqui, até ficar justo. Pronto. O que que seria 2 pesos e 2 medidas? Então eu tenho 2 pesos, ou seja, eu tenho 2 pesos de 2 quilos, mas um tem 2 quilos, o outro tem 1,7 kg. Mas ninguém vai conferir esse meu peso. Se você parar para pensar, eh, veja, quem é comerciante sabe disso. De tempo em tempo, a balança tem que ser conferida pelo Inmetro. Por quê? Porque existe a fraude da balança. Você simplesmente vai ali, coloca ali, no açougue, né, dá 2 quilos de 1 quilo de carne. Aí você coloca ali, mas o quilo naquela balança, ela equivale só 900 gramas. E aí você vai lá, né, comprou 1 quilo, mas você levou 900 gramas. De 100 gramas, de 50 gramas, de 10 gramas. Então, de grama em grama, eu vou tirando um lucro a mais. Isso seria ter 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, eu tenho 2 medidas para o mesmo peso. Não existe isso. Se é 2 quilos, tem que ser 2 quilos. Como podemos usar 2 pesos e 2 medidas na nossa vida? Que ele diz que o Senhor odeia as balanças enganosas. Isso daqui eu posso usar na minha vida, e principalmente já que estamos falando de uma vida financeira, é todas as vezes que eu tenho 2 pesos para uma medida. Exemplo, vamos lá, sou um encanador, eu vou fazer um serviço, o meu serviço vale R$ 100. Chego na casa de uma pessoa, quanto? R$ 100. Mas eu chego na casa agora de uma casa bonita, o cara tem um carrão, faço o mesmo serviço, quanto? R$ 200. Por quê? Porque o homem tem dinheiro. Não interessa se o homem tem dinheiro ou não tem dinheiro. Eu usei 2 medidas para o mesmo serviço. Eu vou ajustando o meu preço e eu vou fazendo as minhas coisas de conforme eu vejo, ou de conformidade que eu vejo a situação da pessoa. Isso não existe. 2 pesos para uma única medida não funciona para o Senhor.
nas nossas decisões. Tira da vida financeira. Eu costumo sempre dizer isso. Veja só, você está lá e você tem uma pessoa que é um amigo dentro da igreja. Para essa pessoa que você gosta, que ele pratica um ato, o teu nível de misericórdia é um. Para a pessoa que você não gosta muito, ou a pessoa que você não conhece, o teu nível de misericórdia é outro. Ou seja, isso é duas medidas para o mesmo peso. Por que que eu vou julgar diferente a mesma situação? Porque um eu gosto, um é chegado meu, é meu irmão, é meu amigo. Agora o outro não, o outro eu não conheço, então vamos julgar mesmo, tem que ser justo. Isso é de duas medidas para o mesmo peso. E a Bíblia diz que isso o Senhor odeia. Então, o primeiro fato aqui é: quantas vezes nós agimos com dubiedade, nós julgamos pela aparência, nós cobramos a mais ou nós trapaceamos nas nossas transações financeiras. Todas as vezes que eu deixo alguém tomar prejuízo nessa situação, eu estou agindo com pesos diferentes. Então, o primeiro ponto que é os pesos que usamos para julgar. Né? Sabe aquele ditado? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, bate em Antônio, bate. É, é mais ou menos isso. Ou seja, a mesma medida que eu uso para julgar um, eu vou julgar todo mundo. Seja quem eu gosto, gosto. A mesma medida que eu uso para cobrar algo tem que ser aquilo que eu vou cobrar do pobre, do rico, do da classe A, B, C, D. Esse é o meu preço. Agora, se eu quero dar um desconto, é uma coisa, mas eu não vou cobrar mais, porque o outro tem mais condição. Então, eu não posso usar dois pesos. É cobrar mais do que é justo. Essa seria a palavra. Cobrar mais do que é justo. O Senhor odeia aqueles que requer mais do que é justo. Segundo, o arrogante cai de cara no chão, mas os humildes, por sua sabedoria, permanecem firmes. E então, ele vai dizer que a soberba provém a desonra, mas com os humildes a sabedoria. Na sexta-feira, que é o nosso dia que nós vamos fazer renúncia, nós vamos renunciar acerca da, da desonra. Porque uma das coisas que mais afeta a nossa economia é o ato de desonra. O que mais afeta a minha economia é o ato de desonrar, e isso faz com que eu saia da mesa de transferência. Veja, queridos, tudo é uma transferência. Exemplo, a desonra de Geazi tirou ele da mesa de transferência de unção. Quem que receberia a porção de Eliseu? Geazi. Mas por causa do seu comportamento em desonra, ele passa então a sair da mesa de transferência. Nós precisamos entender que quando nós agimos com essa mesa, ou essa mesa de desonra, ou essa arrogância, isso me faz sair desses lugares aonde eu sou eu sou o canal para receber algo. Eu saio disso, eu me desconecto. Toda desonra, toda arrogância me desconecta da transferência. Então, isso também leva para muitos problemas financeiros. E nós vamos fazer exatamente esse tipo de, de ato. Né? Sim. Dentro disso daqui, que a gente fala acerca da sonegação, é, sim, veja, a irmã colocou aqui, né? O serviço prestado, cobrar menos para as pessoas que não têm. Isso,
Isso é um ponto do que, veja só, o meu serviço é esse. Eu quero cobrar 50 porque eu quero abençoar essa pessoa, é uma coisa. Mas eu não posso cobrar 150 de alguém que já estou cobrando mais do que é justo, mais do que é o meu preço. Eu estabeleci o meu preço aqui. Eu vou dar um desconto para esse que não tem, mas eu não posso cobrar mais só porque esse tem mais. Esse é o ponto. O de ser desonesto. O ponto da sonegação, veja só. Irmãos, se nós pararmos para pensar o quanto somos desonestos, e eu te explico. Vou comprar um produto. É óbvio que eu vou comprar o mais barato. Muitas vezes até o pirata, porque está mais barato. Nós temos um, nós temos um grupo, né, que praticamente não estou movimentando, vou voltar a movimentar, que a gente chama de muros fortes. Qual é a ideia? Qual era a ideia principal? Mas por causa do corre eu acabei ainda não fazendo o que tem que ser feito ali. Mas qual é a ideia? Imagine ali você com o seu produto. E você já parou para pensar que nós, como irmãos, não literalmente agimos de um modo de irmandade? Ou seja, muitas vezes eu prefiro comprar do ímpio do que do justo. Se nós agíssemos como irmão mesmo, eu passaria a comprar daqueles que fazem parte do reino de Deus, porque o dinheiro dessa pessoa sustenta o reino de Deus. Então eu vou investir naqueles que são filhos. Mas qual que é o problema aqui? Se eu sou filho e se eu sou honesto, eu vou pagar meus impostos. E se eu for pagar meus impostos, eu vou precisar então fazer o quê? Eu vou precisar ter o meu preço de conformidade para ter um lucro. Então imagina, você compra um produto, você vai então ter que vender esse produto. Mas se você vai seguir toda a legislação, não, você compra um produto de 100, você vai ter um custo de, no mínimo, 50 a 60 reais só de imposto, de taxa, de frete. Ou seja, então, o teu produto de 100 já passou para 160. Aí você vai colocar aí 80% de lucro, né, para tirar suas despesas operacionais e tudo mais. Você vai ter que vender esse produto de 100 a, no mínimo, 250, mais ou menos. Vamos colocar isso. Mas aí você vai lá na loja do crente, ele está vendendo 250 reais. Mas você vai na loja do ímpio e ele está vendendo o mesmo produto a 150 reais. É óbvio que eu vou comprar. Vou economizar 100 reais, né? Sim, mas ele não paga imposto. O produto muitas vezes é pirata. Ele compra não sei de onde. Mas não importa, eu vou economizar. Você entende? Essa é a nossa linha de raciocínio. E nós, no fundo, no fundo, no fundo, colaboramos com a prática da iniquidade. Os nossos recursos, querendo ou não, acaba sendo despejado na mesa do ímpio. E somos, como a Bíblia diz, que aquele que pratica e aquele que consente com o que pratica. Então, o fato de eu estar junto com os que praticam, adquirindo, logo, eu estou consentindo com esses que praticam. Então, veja só, isso é terrível. Nós somos aqueles que ajudamos a prática da injustiça. E isso é um problema. Então, ele diz sobre arrogância e desonra. Depois, a integridade guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Então, veja só. Mais uma vez, a gente viu a desonestidade
segundo a tradução normal, ele vai dizer que aos pérfidos, a palavra pérfido é os que agem enganosamente. Então, veja só, o ambiente de destruição, o ambiente de destruição é o ambiente da desonestidade. Então, a gente volta no primeiro ponto. Todos os que são desonestos estão debaixo do caminho da destruição. A riqueza não serve para nada no dia do juízo, pois só a justiça livra da morte. O que ele está dizendo da justiça também, do juízo ou da retidão. A integridade abre caminho para a vida reta, mas os maus são destruídos pelas próprias maldades, mais uma vez também, ou seja, a desonestidade, a perfiedade, se eu posso dizer assim, a maldade me leva para o caminho da destruição, a honestidade do justo é o seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados suas próprias ambições, mais uma vez, a desonestidade me leva para um caminho de destruição. Aí depois ele começa dizendo, olha, quando o perverso morre, tudo acaba. Toda a esperança depositada na riqueza vai. Ou seja, não tem sentido. O justo é salvo das aflições. Agora veja só. A perversidade me leva para o ambiente não, todo perverso ele acaba sendo alguém que caminha no meio do ambiente da destruição. Então, todo o ambiente de perversidade, ele me coloca no ambiente de destruição. Irmãos, não adianta. Todos os que são perversos, eles serão destruídos. Isso daqui é praxe. Praxe. O justo é salvo das aflições, mas a língua solta dos perversos espalha destruição. Então, nós vamos ver que ele diz da fofoca, né? Aquele que fala demais, aquele que sempre proclama destruição, aquele que sempre gera o ambiente, ou seja, o gerar o ambiente de fala perversa e coloca dentro do sentido da destruição. Quando tudo vai bem para o justo, a cidade aplaude. Quando tudo vai mal para o perverso, a cidade pula de alegria. Ou seja, irmãos, em nenhuma cidade, agora eu coloco como uma característica, todas as cidades, todos os ambientes, até mesmo a natureza, repudia a perversidade, mas celebra junto com a justiça. Quando o justo é abençoado numa cidade, ou abençoa a cidade prospera, mas num piscar de olhos, o perverso consegue destruir. A gente tem visto isso na nossa nação. O insensato calunia outros, mas o justo, ele sabe se calar. O fofoqueiro não pode confiar um segredo a ele, mas tem aquelas pessoas que sabem, não é guardar segredo. Veja só, aqui é muito importante nós vermos isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso falar porque a pessoa falou. Querido, muitas vezes, aqui eu vou dizer, por exemplo, como um conselheiro. Se alguém contar algum crime, veja só, pedofilia, crime, se você é um conselheiro e depois a polícia pegar e souber que você sabia, você é condenado. Você sabia disso? Por exemplo, pedofilia. Você ouve, eu fui pedófilo. Se essa pessoa for pego
e a polícia saber, e você sabia, e você não denunciou, você é prejuízo. Ou seja, você sofre pena junto. Essa seria a palavra. Então, entenda, guardar segredo de coisa errada, isso já não é ser uma pessoa de confiança. Pode ser uma pessoa conivente. Entendeu? Então, não confunda conivência com confiança. Ser uma pessoa de confiança é uma coisa. Ser uma pessoa conivente, né? Eu estou vendo que a pessoa ela pratica maldade, mas ela vai chegar um momento que ela precisa desabafar. E você ouve esse desabafo. Ah, não, mas eu sou uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa conivente com o mal, conivente com o pecado. Você entendeu? Isso daqui, como pastor, eu vejo muito na igreja. Você vê um monte de gente que estão agindo erroneamente no corpo, prejudicando o corpo. Mas as pessoas nunca vão contar para o líder, vão contar sempre para os outros. E essas pessoas são os que guardam segredo. Não, o irmão contou, confiou em mim. Né? As maldades que ele estão fazendo, o que ele está pensando, aquilo que está passando no coração, mas eu preciso guardar as 7 chaves aqui. Cuidado, filho, que você pode ser conivente com a destruição. Se porventura essa pessoa trouxer uma destruição por meio daquele lugar do corpo, e você sabia disso, você foi conivente com a destruição que ele trouxe. Você foi conivente com a maldade, com que o mal agiu. Então você tem que tomar cuidado. E se é um segredo no sentido de algo pessoal, olha, eu estou aqui, estou passando por essa dificuldade, que isso não vai afetar o corpo, que isso não vai afetar as pessoas, sim, isso é um segredo. Eu não vou espalhar. Sala de libertação. Olha, eu já fiz isso, né? Eu estou sentindo isso, quero confessar esse pecado. Beleza? Agora, é algo que a pessoa está fluindo, é algo que tá na vida dessa pessoa e que está destruindo todo o corpo. Ele está prejudicando pessoas e você ainda é conivente com isso pode ser um problema que você pode estar sofrendo depois. Vai poder, quer dizer, você vai sofrer depois por causa disso. Sem direcionamento, o povo se perde, mas quanto mais conselheiros sábios, melhor solução tem. E, mais uma vez, ele diz sobre os fiadores. Né? Então, a gente já pediu perdão sobre isso. Aquele que é fiador, ele vai sofrer na certa. A gente já disse isso. Né? Se você não tem dinheiro para pagar a parcela ou a dívida que você está se metendo como fiador, melhor não entrar. E então, veja só, a mulher bondosa conquista respeito, mas o violento só se apropria de coisas roubadas. 17. Quem é bom com os outros, a si mesmo ajuda, mas quem é cruel provoca o próprio mal. Então, quem é bom, essa bondade logo vai trazer para ele também um benefício. Mas quem é cruel, o próprio mal. Então, mais uma vez, ele está falando da impiedade e o ambiente da destruição. O perverso tem resultados frustrantes, mas o que pratica a justiça tem recompensa garantida. Mais uma vez, o ambiente da perversidade. Quem permanece firme na justiça de Deus viverá, mas quem corre atrás do mal acabará morrendo. Mais uma vez, o ambiente da iniquidade e da perversidade. O Eterno não suporta enganadores, mas tem prazer no que vive corretamente. Esse daqui é o ambiente da desonestidade, que nós pontuamos lá em cima. Tenha certeza disso. O perverso não
se livrará do castigo, mas o justo será poupado. Esse é o fator perversidade igual ambiente de destruição. Com um anel de ouro no focinho do porco, como um anel de ouro no focinho do porco, assim é a mulher bonita que não tem discrição. Agora veja só, verso 22. Como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. A palavra aqui, discrição, ela é uma palavra para juízo ou sabor. É, alguém sem gosto. Irmãos, na verdade, o que Salomão está dizendo é a beleza nada se vale se a pessoa não é legal. Eu pego uma palavra que às vezes o José fala, eu acho muito interessante. Ele fala assim, gente, homem aguenta mulher feia, mas não aguenta mulher chata. Ele sempre fala assim, gente, olha, vou dizer uma coisa, homem aguenta mulher feia, mas não aguenta mulher chata. O que seria isso daqui? Veja só, a beleza em si, é legal, é bacana, mas o que na verdade prevalece é o bom siso e o bom comportamento. Então, quando a gente fala homem ou mulher, que ele coloca como o focinho de porco, o anel de ouro no focinho de porco, assim é a mulher, mas eu vou colocar em todos os sentidos. Assim é uma pessoa que tem boa aparência, mas não tem inteligência. Eu não sei se você já parou para pensar. Hoje nós estamos vivendo uma quebra de valores terrível, onde a beleza é celebrada, né? Uma formatação é celebrada. Mas quando você vai conversar com a pessoa não tem conteúdo. É uma pessoa rasa, uma pessoa infantil, é uma pessoa imatura, é uma pessoa que está sempre movida pelos seus sentimentos. É uma pessoa vazia, mas não só vazia, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa voltada para si mesma. Isso daqui é igual focinho é igual anel de ouro no focinho de porco. Irmão, ele vai fuçar lixo. Não tem sentido você colocar um piercing de ouro num focinho de um porco. É jogar fora. Você entendeu? É jogar fora. Não adianta nada. A beleza não adianta de nada se a pessoa não tem um conteúdo, não tem uma boa conversa, não tem uma boa, não tem uma boa convivência. Não é uma pessoa fácil de se lidar. São pessoas difíceis, são pessoas problemáticas, são pessoas vazias. Então, ele está dizendo, olha, não caia nessa. Não caia na beleza. A beleza de nada aproveita. Você não vai ficar. Um relacionamento não é sustentado por aparência, é sustentado por conversas, é sustentado é, pelo dia a dia. Isso que sustenta um bom relacionamento. O desejo do justo conduz à felicidade, mas a ambição do perverso só pode esperar castigo. Mais uma vez, temos o mesmo posicionamento. Então, dentro disso, e os 5, confiar na beleza. Quantas vezes nós nos movemos atrás disso? Quem dá com generosidade ganha cada vez mais. Mas quem é avarento acaba perdendo tudo. O sexto ponto é a avareza. Irmãos, todo avarento ele está debaixo da atmosfera de idolatria. O próprio apóstolo Paulo, lá na frente, diz a avareza que é igual à idolatria. Então, todos aqueles que são mesquinhos, todos aqueles que são avarentos, é interessante, querido, que ele acaba perdendo tudo, ou a sua próxima geração perde tudo.
Porque ele confia demais no dinheiro, ele confia demais na riqueza, ele confia demais no que ele gerou. E isso vai fazer com que a próxima geração seja uma geração compulsiva, porque eu estabeleci um ídolo. E esse ídolo aqui, ele vai gerar algo, ele vai gerar esse ambiente de miséria. A avareza gera um ambiente de miséria. Veja só, às vezes nós gastamos tanto com algumas coisas que são só pessoal, mas nós não temos a mesma liberalidade para liberar acerca daquilo que é espiritual, vamos dizer assim. Eu sou apegado a isso. Como que eu sei que eu sou avarento? Quando eu tenho dó, quando o meu coração tem dó de gastar dinheiro que eu preciso gastar. Sabe aquele negócio? Eu preciso arrumar um negócio aqui, dentro do carro que está quebrando, mas eu não faço isso. Meu Deus do céu, eu prefiro amarrar ali com um arame ali. Eu tenho condição de fazer isso, mas eu não faço. Por quê? Porque o meu coração está pegado. Veja só, se as tuas emoções, ela varia conforme os recursos financeiros que você tem, então pode ser que você está se apegando demais aos recursos. Quem abençoa o outro é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Tem um caso aqui que ele falou do avarento e do generoso. Que a maldição caia sobre os especuladores. Seja abençoados os que negociam honestamente. Verso 26. Na tradução normal diz: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Ou seja, aquele que retém, aquele que fica retendo para criar preço, como aqui ele está dizendo sobre uma questão, por exemplo, é a agricultura. O que são silos? É o lugar que eu guardo as sementes, né? Então, faço a colheita, eu guardo a semente no silo. Quando o preço está muito baixo, eu retenho. Começa a faltar no mercado, o preço sobe, então eu vendo. Então, todos os valores é criado por aqueles que têm certo produto. Então, exemplo, só eu tenho algo. Eu guardo isso, vai ter falta no mercado, por ter falta, o preço sobe. E aí, então, eu vendo o meu produto com bom preço. Ou seja, o preço que eu quero. Não estou dizendo que o preço que é bom, estou dizendo o preço que eu quero. Agora, quando tem muito no mercado, o preço abaixa. Então, ele está dizendo, aqueles que fazem com que, aqueles que determinam, né, esses preços, porque há um reter, sim, ou seja, eu retenho, isso é interessante, né? Na pandemia a gente viu muito isso. Então a gente começou a ver coisinhas, irmão, que a máscara que era comprado de 20 centavos era R$ 10. Uma coisinha que era comprado barato, né? Vamos colocar um remédio, uma ivermectina, que você comprava por R$ 8, você comprava por R$ 8, você começou a pagar a R$ 40. Né? Então, isso é a desonestidade. E aí entra uma coisa que por que o Brasil e o brasileiro ele está sempre debaixo de uma sentença? Gente, porque é terrível. O brasileiro, outras nações, mas vamos falar do Brasil, ele se apropria da destruição alheia. Exemplo, você vai nos Estados Unidos, teve uma catástrofe, o povo tira imposto, o povo abaixa o preço. No Brasil, teve uma catástrofe, o imposto aumenta, o povo começa a colocar o dobro. Por quê? Porque agora é o momento de ganhar dinheiro. Você entendeu? Então, esse nível de maldade, isso faz com que venha maldição sobre nós.
Então, um outro ponto a nos arrepender hoje, veja, ser perverso nos preços, ou seja, aproveitar da calamidade alheia. Eu vou citar um negócio aqui. Veja só. Sabe que eu vejo muitas vezes? A pessoa sempre encontrando quem compra e vende. Compra e vende carro, compra e vende moto, compra e vende casa. Sabe aquela pessoa que ele gosta de aproveitar? Eu vou usar essa palavra. Né? Gosta de aproveitar a desgraça do outro. Não, eu vou comprar aqui. Cara, eu estou precisando vender meu carro aqui. Eu tenho que pagar né, sei lá, um parente ficou doente, vou ter que pagar lá, vou ter que fazer. O carro vale 100 mil. Cara, te dou 70. Agora. Ou seja, sabe aquele cara que vai aproveitar? O cara está precisando de recurso. Ele precisa. E aí o cara vai lá e fala assim, não, eu tô aqui, ó, te dou 50 mil agora. O negócio vale 100. Mas pelo desespero, o cara está precisando, não, cara, me dá aí. Então, esse tipo de situação, que é raro, mas acontece sempre, isso faz com que a nossa economia esteja aprisionada na maldade. Ou seja, eu me tornei um perverso. Esses são os especuladores. Não, ainda testemunho, eu já vi também. Eu vejo isso em coisas menores, né? Um cara está vendendo uma moto, tá lá com a sua Titanzinha, que era coisa de trabalho dele. Estou lá com a minha Titanzinha, que eu faço o meu Uber, aí de repente acontece um problema, eu tenho que vender, a Titanzinha vai lá, 8 mil, cara, te dou 5 agora. Te dou 4, tá precisando de dinheiro? 4 mil em cash. E muitas vezes a pessoa vende porque ele está precisando, é o único modo, ele precisa do agora. Então, isso é explorar a necessidade do necessitado. Todas as vezes que nós exploramos a necessidade do necessitado, irmão, você pode ter certeza que você não ficará impune. Virá a calamidade sobre a sua vida. Quem procura fazer bem é respeitado, mas os que buscam o mal, com certeza o encontram. Não, leilão não, porque aí já é das empresas, né? Ou seja, um leilão é quando alguém. Eu sou o banco, eu vendi para alguém, a pessoa não me pagou, tomei. Então aí já é o banco que está vendendo. Ou a seguradora. Muitos carros de leilão são de seguradora. São carros sinistrados, são carros batidos. Eles reformam e depois vendem. Ou carro apreendido. Né? Por exemplo, muitos carros de leilões são apreendimento é bom, né? São apreensões da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então, eles vão apreendendo carro com droga, carro roubado, que não tem como tirar, não tem como legalizar, para não ficar no pátio. De tempo em tempo eles mandam para leilão, para poder comprar isso daí, vender, né? Girar esse dinheiro. Por exemplo, na minha cidade, como é fronteira, é muita madeira, você passa nas polícias federais, é um monte assim, de madeira, né? Muita madeira empilhada. Aí depois toda essa madeira vai para leilão. Apreensão de madeira ilegal, compra sem manejo, essas coisas todas. Confiar nos bens materiais, confiar nos bens materiais, o que confia nos bens materiais cairá do cavalo, mas os que é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos.
quando a pessoa te contrata, cobra um valor por ter te indicado. Isso é comissão. Aí, muitas vezes, tem que ver a negociação, né? Tem gente que paga comissão da terra. É óbvio, se não é o cobrar excessivo, é uma coisa, né? Ah, vende minha terra para mim, eu te dou 10% de comissão. Vende minha terra para mim, vende esse carro, eu te dou uma comissão. Então, isso daqui eu não vejo como mal. Eu estou vendendo, é como eu estivesse vendendo um produto na loja e ganhar comissão. A pessoa está autônoma fazendo isso. Mas quando a pessoa extrapola, aí é a maldade, né? A retidão é como árvore que dá vida. O sábio conquista muita gente. Se os justos recebem o que merecem na terra, o que se dirá dos maus e perversos? Irmão, se o justo é punido, imagina o ímpio. Ah, apóstolo, não, o ímpio não é punido. Não, um dia chega. Um dia chega. Então nós pegamos aqui 7 coisas para hoje. Nos arrepender. Então vamos nos arrepender. Eu não vou dar os 5 minutos aqui, até porque minha bateria está na última aqui. Pode ser que caia a transmissão. Então, vamos estar orando. Depois você ora sozinho. Aí você ceia. Então, depois que você orar sozinho, você ceia. Diga assim comigo: meu Pai, eu te peço perdão por ter agido enganosamente com balanças falsas e tendo 2 pesos em uma medida. Peço perdão pela impiedade e injustiça, pela desonra e arrogância, por toda a destruição que eu entrei por andar debaixo da atmosfera de desonestidade. Pai, me perdoa pela perversidade que me leva para esse ambiente de destruição, por confiar nas riquezas, por confiar na beleza, por confiar nas minhas próprias capacidades e não confiar no Senhor. Pai, eu peço perdão pela avareza, por todas as vezes que eu amei o dinheiro, que eu tive dó de gastar os recursos, por ter um coração acumulador e por ser perverso ao me aproveitar da destruição e da calamidade na vida dos outros, por me apropriar dos bens alheios em tempos de calamidade. Perdoa a mim e a minha geração, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Se em minha geração houve perversos que se apropriaram de bens alheios através da fraude, da avareza, da perversidade. Eu renuncio e coloco na cruz do Calvário toda essa maldade, em nome de Jesus. Amém. Pai, que se há nos tribunais espirituais sentença contra os teus filhos, pedimos que o sangue de Jesus apague agora. Se as finanças dos teus filhos estão retidas por causa de algum desses tipos de pecado, seja agora, Senhor, perdoado, apagado e tirado, Senhor, a culpa e as dívidas dos teus filhos. Se há caça nas gerações por causa desse tipo de situação, Pai, que os teus filhos sejam perdoados em nome de Jesus. Pedimos agora que ao ceiarem,
eles sejam justificados no Senhor e livres, Senhor, para um tempo de prosperidade. Libera o que está retido, Senhor, do Senhor na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Shalom, shalom.